Oi, 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 meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Voltamos com mais uma live, com mais uma aula e eu preparei algo bem especial para vocês. Nós estamos trabalhando com o tema Páscoa. Nas aulas anteriores, eu passei para vocês o túmulo vazio, né, onde tinha a gruta, o sepulcro onde Jesus foi colocado, porque a verdadeira Páscoa é a ressurreição de Jesus. Mas nós temos a tendência no Brasil de colocar como a Páscoa, como o chocolate, coelhinho da Páscoa, certo? E esse projeto são duas partes. Primeiro, a ovelha, certo? E aqui nós vamos continuar com o coelhinho. E eu vou explicando para vocês detalhadamente o porquê de uma ovelha de Páscoa, ok? Bom, vamos lá então. Eu deixei esse aqui é o meu modelo, primeiro que eu fiz, e agora eu já deixei riscadinho. Já está completo o risco no meu tecido. Do lado de cá já está pronto também, só que eu lacrei, coloquei um papel sulfite aqui, olha, o risquinho está aqui dentro, dá para você ver o risquinho aqui. Eu deixei o papel para justamente não acontecer de bater a mesa, esfregar um pouquinho e aí eu perder o risco, ok? Essa aula eu vou dividir em duas partes. Na primeira etapa, que é a que vocês vão fazer agora, nós vamos pintar o fundo, ok? Cerquinha, pedras, matinho, nós vamos deixar isso pronto. Na segunda parte, eu vou fazer a ovelha, certo? Então vamos lá, começando com vocês, mostrando então mais uma vez o projeto. O projeto foi elaborado para que seja uma continuidade. Você vai receber o risco em folhas separadas. Por que eu preparei dessa maneira? Porque você pode, além de fazer a história, porque isso daqui é uma história contada, uma lição para você dar para suas crianças, tanto para os seus filhos, sobrinhos, netos, como também para você dar uma aula até mesmo na escola ou na igreja. É por isso que eu preparei. É uma historinha, é uma continuação. No entanto, só essa ovelhinha e o pintinho que está aqui do lado, só esse daqui já dá um tema para a criança. Você pode aproveitar, dá para fazer um quadrinho para colocar no quarto da criança, dá para você fazer painel, dá para você pintar numa bolsa de criança. Então, é um tema infantil que você pode usar quando e como você quiser. Por isso que eu separei em dois projetos, justamente para que você tenha a possibilidade de usar de várias maneiras, ok? Então vamos lá, tirando aqui e vamos começar. Vou ampliar, porque a primeira coisa que eu vou fazer agora é pintar a cerquinha. Vou ampliar aqui para você. E vou começar a cerca. Só colocando aqui as tintas, nossas tintas. Ficou mais fácil agora. Para você ver melhor. Para fazer essa cerca, eu vou precisar o chocolate, marrom café, jatobá, todos esses vão dar certo. É um marrom claro. Vou usar também o jacarandá, que já é um marrom mais forte. Você poderia também estar usando o marrom, certo? Vamos lá. Vou pegar também o marfim e preto. São cores bem contrastantes. E nós vamos agora trabalhando. Deixa eu pegar um pincelzinho bom aqui. Olha. A princípio, eu estou sem clareador preparado aqui. Eu vou usar o clareador do jeito que está. E vou passar na
puxar mais para cá, olha, para minha mão não correr o risco de ficar na frente, certo? Então, olha só, eu estou usando preto, jacarandá, chocolate e marfim. São as cores que eu vou usar agora. Um pouquinho de clareador. Então, na sua listinha, você acrescenta o clareador também. Olha, eu passei extremamente pouco. Foi só um faz de conta mesmo. Por cima, eu venho com o marrom café. Então, passei o clareador. Vou até espalhar mais um pouquinho. E venho. E são graminhas que eu coloquei. Esses temas que nós vamos trabalhar com crianças, eu acho bem interessante quando você cria algo que vai além da decoração, além do colocar num pano de prato, mas que tenha uma história. Eu acho bastante interessante e eu sempre procuro trazer para vocês coisas diversificadas. Porque o coelhinho, o ovo, o chocolate, isso a gente tem em todos os sites, nós temos muitos professores ensinando, tá? Mas eu, como pedagoga, não poderia só me basear nisso. A gente tem que aproveitar as oportunidades para trazer novas oportunidades de venda para você. Então, quando você for vender um projeto como esse, você não vai vender um projeto, esse é um projeto que eu pintei um guardanapo, um pano de prato. Não, é mais do que isso. Você vai estar vendendo um material pedagógico também. E tem a possibilidade separadamente de você usar o material. Olha só, deixei aqui, deixa eu colocar a separação dessas duas plaquinhas. E agora eu venho com o jacarandá, vou fazer uma bolinha aqui, e aí eu venho fazendo o contorninho. Certo? Venho de novo e faço outro contorninho. E vamos continuando. Meio tremidinho. Já formando o desenho da madeira. Vem pra cá. As pessoas têm muita dúvida de como fazer mesa, tudo que vai madeira. É desse jeitinho aqui. Venho com o pretinho e vou passar um filete aqui, ó. Usei o mesmo pincel, fiz aquela técnica que vocês já conhecem, passando, colocando a tinta no pincel na parte de cima, mas não passando diretamente no tecido. Então, eu coloco a tinta na parte de cima e passo o pincel na parte de baixo. Preto com as cerdas pretas do pincel não tá dando para você ver. Mas vamos seguir aqui, daqui a pouquinho eu já mostro para você o que eu quero dizer com isso. Então, eu venho aqui, ó, e coloco um leve contorninho, deixando mais escura essa parte. Por que eu peguei o marfim? Para dar uma pequena luz nessa madeira. Então, eu venho com o marfim. Agora dá para eu te mostrar. Olha, coloquei a tinta desse lado. Deixa eu colocar aqui em cima. Ó. Coloquei a tinta desse lado, mas eu vou passar o pincel do lado que não tem tinta. E a tinta vai ficar para cima. Então, ela vai saindo essa tinta, olha, como se ela fosse uma caneta. E eu coloquei uma pequena luz
no vãozinho aqui das cores, mas não é em tudo, é só umas luzes mesmo. Só um pouquinho, ok? Quando secar, você já vai ver a diferença que vai dar. Pegando aqui agora, vou usar um pincel um pouquinho maior para a gente dar a sequência aqui. Passei. Ó, tá com um pelinho aqui. A gente lava os pincéis e eu lavo todos. Eu fiz uma faxina nos pincéis antes da aula. E aí, a gente coloca todos eles juntos. E eu coloquei junto com esses pincéis na hora de lavar, eu lavei com álcool, todos eles. E antes de lavar, eu coloquei um pincel de cerdas bem molinhas de pelo de pônei. Soltou o pelinho no álcool. Então, até isso a gente tem que aprender, né? Tomar cuidado com o tipo de cerda que você está usando, se pode ou não ir no álcool. Vou fazer 2 de uma vez só agora, para ganhar tempo. Ok, então vamos lá. Você observou que aqui eu não fiz um fundo perfeitinho, tá? Por que eu não fiz um fundo perfeitinho? Porque como nós vamos trabalhar essa cerquinha em camadas, então eu não há necessidade de eu me preocupar tanto com isso, ok? Olha só, estou só acertando aqui. Pontinha. Lembra que eu fiz uma bolinha? Vou fazer novamente essa bolinha, só que agora eu vou colocar essa bolinha aqui embaixo, ó. E eu vou fazer a mesma coisa. Venho em volta. Quanto mais tremidinho assim você fizer, olha, melhor, tá? Depois dessa cerquinha aqui, com certeza você vai aprender a fazer as mesas de madeira. E eu não sei vocês, mas eu amo as minhas mesas de madeira. Quando eu vou fazer alguma coisa que está na mesa, eu gosto de fazer madeira. Madeira e o reflexo, né? A mesa de laqueada ou com fórmica. Então vamos dar continuidade aos risquinhos. De um lado a tinta, do outro lado eu passo. Ok? Então eu tenho esse daqui, essa outra plaquinha de madeira pronta já.
E agora eu vou colocar bem no meio. E vou intercalando. Pastora, ficou mais grosso esse risquinho. Eu fiz de propósito para você ver as possibilidades, tá bom? Olha só. Puxando. Venho com o preto. Bem aqui no meio passo uma linha com o preto. Não estou usando pincel zero, tá? Aqui também eu passo uma linha. E a sombra da madeirinha. Depois eu vou decidir como que eu vou fazer esse céu. Esse projetinho aqui, como eu disse, você pode tanto usar para dar uma aula na escola, para você dar uma aula na igreja. Quando eu bolei isso daqui, eu pensei no meu netinho. Esse ano ainda ele está pequenininho, né? Está com meses ainda. Mas eu já pensei nele, porque assim, hoje nós temos a imagem de Páscoa como sendo época comercial, né? Dos ovos e o coelhinho da Páscoa. E a gente cria os nossos filhos, netos, em cima da mentira de que um coelhinho que bota ovo ou que entrega o ovo. E quando eu falo isso, eu falo porque eu fiz isso com os meus filhos. Só que nós precisamos lembrar que as nossas crianças estão dentro das escolas, as escolas estão pintando os coelhinhos. Então a gente também não pode chegar para o filho da gente e falar assim: olha, isso é mentira, coelho não bota ovo e não sei o quê, e você não tem que comemorar Páscoa, seus amiguinhos estão enganando você, a professora está mentindo. Você não pode ser radical desse jeito, porque senão você vai estar criando uma criança julgadora, uma criança que se sente no direito de olhar para os outros e apontar os erros dos outros. Sendo que, na verdade, quando uma criança aprende a verdade sobre a Páscoa ou sobre qualquer outra coisa, agora, olha, já começou a secar, eu acho que eu já consigo colocar o pretinho. Só um pouquinho, tá? Então, quando nós falamos assim para os nossos filhos, ele está errado, é mentira, não é desse jeito, nós temos que tomar muito cuidado para que as nossas crianças não se tornem crianças que estão julgando os outros. Hoje, o que nós mais encontramos são pessoas cristãs arrogantes, que acham que são os donos da verdade. Só que a verdade, ela existe, mas nós temos que ter todo um tato para colocar essa verdade. Então, vocês vão ver que nesse projetinho aqui, eu não tirei o coelhinho. Não tirei. Só deixa eu espalhar aqui e já continuo com vocês. Se eu perceber que está ficando muito escuro, então nesse caso eu vou estar clareando. O meu modelinho aqui, olha, é mais clarinho, olha. Vendo? Meu modelinho está mais claro. Então você pode usar a cor que você quiser para fazer, certo? Se eu quisesse clarear um pouquinho, o que eu poderia passar para clarear um pouquinho? Eu poderia passar, por exemplo, o mais branco. Eu escolhi aqui um pêssego, mas é possibilidade, tá? Ó, se eu colocar um leve toque de pêssego, ele vai clarear também. Uns detalhezinhos com o pêssego. Bem. Eu vou contando para vocês a historinha do Páscoa e vou
pintando, tá bom? Arrumando bem essa partezinha. Depois eu posso até vir com um pincelzinho zero e dar uma ajeitada aqui. Eu tenho mais 1, 2, 3 e um pedacinho. Vou passar o clareador. Novamente. O clareador é melhor que ele esteja diluído e não puro, tá? Não lavei o pincel, estou passando o pincel ligeiramente marronzinho mesmo e não estou preocupada porque é a cor que eu vou estar usando mesmo. E se eu não quiser passar o clareador? Tudo bem, não precisa. Pode deixar sem o clareador. É opcional o clareador. Marrom café, deixa eu passar aqui o marrom café. Já. Só preenchendo levemente com chocolate. Como eu escolhi o chocolate e ele é um pouquinho mais forte, então essa gradinha aqui vai ficar um pouquinho mais forte mesmo, normal. Vim, espalhei, não me preocupei tanto. Entrei um pouquinho aqui. E espalhei. Então, lembrando daquela bolinha que nós fizemos, deixa eu só colocar um pouquinho de preto aqui. Já vou entrar aqui com a divisão. Depois eu arrumo. Mas é para eu não perder o risco mesmo. Pronto. Já marquei mais ou menos a separação entre as madeirinhas. Olha, eu fiz assim, ó. As bolinhas, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então, eu venho. Só que eu não posso vir igual. Então, eu venho um pouquinho mais para baixo. Passo a bolinha. E vou contornando ela, ó. Essa eu vou fazer um pouquinho diferente das outras. Quando ela seca, ela muda bastante os tons. Aqui no lugar do jacarandá, você poderia estar usando também o marrom, terra queimada. Então, a opção é do que você tem de material.
fiz aqui, agora eu venho um pouquinho para baixo. Círculo. E eu vou fazendo como se fosse o nó da madeira, olha. Puxando. Fecho aqui. Fecho aqui. Esse que eu estou pintando com vocês, vocês sabem que normalmente eu faço e deixo as amostras. Esse eu estou fazendo num tecido de sacaria mesmo. Ele ficou um pouquinho maior do que um pano de prato, ainda não sei para que eu vou usar. Uma toalha, eu acho legal assim, tipo, como eu estou dizendo, eu estou deixando uma curiosidade. Imagina eu com um neto, ou com um filho, com um sobrinho, e deixando uma curiosidade. Uma coisa que a criança venha se interessar em aprender. Ai, pastora, mas criança, quem vai comprar é o adulto. Sim, mas é o que eu estou dizendo. O tradicional você já tem. E o que eu estou entregando para você é um material pedagógico. É um material de estudo mesmo, para você poder incentivar a criança a aprender sobre o coelhinho da Páscoa, sobre tudo que está ao redor de toda essa história. Na próxima aula, que nós vamos falar sobre o coelhinho, nós vamos pintar o coelhinho, aí eu vou trazer mais informações sobre como que o coelhinho chegou, e tudo isso para que você possa trazer informação para sua criança. Agora, que coisa mais linda você poder falar para o seu neto, porque a gente costuma fazer, não sei se vocês fazem isso, né? Mas a gente costuma fazer patinha de coelho, para a criança seguir a patinha do coelho até achar o ovo de Páscoa. E tudo isso é bíblico. Tá? Até mesmo a patinha do coelho e tal. Só que não era desse jeito. Colocaram o coelho, porque o coelho representa a fertilidade. E por que o cordeirinho? Porque a Bíblia diz que Jesus diz, né? Eu sou o cordeiro que tira o pecado do mundo. Quando que Jesus conseguiu tirar o pecado do mundo? Ele consegue tirar o pecado do mundo quando ele aceita ir para a cruz, vai para a cruz, morre no nosso lugar. O pecado entrou no mundo através de Adão e Eva. Nós somos descendentes de Adão e Eva. Porque, pensa bem, começou com eles, mas vai nascendo um, vai nascendo outro, vai nascendo outro, e nós chegamos até aqui. Então, nós somos essa descendência de Adão e Eva. E quando nós nascemos, o pecado que Adão e Eva cometeu, qual foi o pecado? A desobediência. Deus falou para não comer de um fruto, que era justamente para mostrar a obediência a Deus, e eles foram lá e comeram desse fruto. Então, você já deve ter ouvido a seguinte frase: ah, já nascemos em pecado. E aí a gente pergunta muitas vezes, mas nascemos em pecado? Uma criança não tem pecado nenhum. E não tem mesmo. E que uma criança pode ter feito? Nada. Mas quando nós pensamos que a nossa geração, nós estamos vindo lá de Adão e Eva, nós lembramos que o pecado vem de geração em geração. O sangue, a genética de Adão e Eva está em nós. É isso que significa. Então, quando Jesus veio e ele se colocou a morrer no nosso lugar, o que ele fez?
um sacrifício. Ele não tinha pecado nenhum. A gente, desde pequenininho a gente já apronta. Vamos analisar um bebezinho? Quando ele está muito em silêncio, não sei se vocês já notaram, mas quando uma criança está muito quietinha, você pode ir lá e olhar que alguma coisinha ele está aprontando. Não é assim? Porque a gente já nasce com a tendência de fazer coisas erradas e esconder os nossos erros. Quando nós lembramos lá de Adão e Eva, não é interessante? Quando eles diziam assim, a Eva deu atenção e ouviu o que a serpente estava falando. Ela pega do fruto, experimenta e leva para Adão, para o marido dela. Até então nada tinha acontecido. O Adão vai lá e experimenta o fruto também. Não aconteceu nada com a Eva? Não, então vou experimentar também. Só que, na verdade, Deus tinha avisado para ele que não podia. Deus não tinha conversado com a Eva. E aí, o que acontece? Aquilo que era para ser a bênção da obediência se tornou a maldição da desobediência. Na hora que Adão viu, experimentou, o que aconteceu? Ele olhou e viu que ele estava nu. E ele se escondeu. Ele se escondeu de Deus. Pegou lá umas folhas de árvore e cobriu a vergonha, cobriu a nudez dele e se escondeu de Deus. Quando Deus chegou, Adão estava quietinho, escondido. Por isso que tudo que é errado, a gente faz escondido, tá? Tudo que é errado. Você não vai ver um bebezinho pegando, acabou de fazer cocô, bonitinho, vai lá, pega o cocô e coloca na boca na frente da mamãe. Nem isso eles fazem. Não. É tudo escondido, é desde pequenininho. Então, a tendência do ser humano é justamente essa. Olha, coloquei o pretinho, dividindo aqui. E aí, eu vou colocar um pouquinho do pêssego, trazendo luz aqui em volta, olha. Já tá mais sequinho esse aqui, eu já consigo fazer. Então, como eu estava dizendo, Jesus, então, ele veio sem pecados. Se ele não tinha nenhum pecado, por que ele tinha que ir para a cruz? Não fez nada. Mas ele escolheu ir para a cruz, ser condenado. Ele ficou em silêncio, a Bíblia diz, como um cordeiro, como um cordeirinho. Ele não se defendeu, ele não falou nada. Ele se manteve em silêncio. E esse silêncio é o que dá a ele o título de cordeiro. Cordeiro era assim, ele era sacrificado, ele era morto, ele não abria a boca, ele ficava quietinho, tá? A ovelhinha, ela é mansa. Então Jesus, ele foi para a cruz e morreu. Só que aí entra a Páscoa. Então ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Por isso nós usamos o símbolo do cordeiro. Mas a verdadeira Páscoa é só mostrando que o cordeiro foi quem foi para a cruz. Mas a Páscoa é a ressurreição de Jesus. Ressurreição de Jesus. Jesus não está morto, ele está assentado à direita do Pai, intercedendo por nós. Então todo esse projetinho foi pensando nisso. Na nossa igreja, quando nós fazemos a comemoração da Páscoa, eu não elimino o coelhinho não, tá? Mas também toda a decoração é voltada para a ovelhinha, para outras coisas, mas não necessariamente dando ênfase no coelho. Só um detalhe, mas a sua igreja comemora a Páscoa com as crianças? Só que na igreja não dão chocolate, né? Tudo normal, gente. Tudo normal.
a criança, ela tem... Como que eu vou falar para o meu filho que o meu filho não pode ter um ovo de Páscoa, não pode ter o chocolate? Os meus filhos desde pequenininho, ai, os meus filhos não eram normais, gente. Desde pequenininho, eu lembro que nós fomos no mercado e eu acho que meu filho deveria de ter mais velho, deveria de ter uns 7 anos. Então já estava na escola. Então tinha uns 8 anos, não, mas é por aí, 7, 8 anos. E ele viu o ovo de Páscoa. Depois nós passamos que eu ia comprar chocolate para fazer o ovo de Páscoa. E ele viu que o chocolate, a barra de chocolate, era mais barata do que o ovo de Páscoa. Então dava para ele comprar uma barrona de chocolate no lugar do ovo de Páscoa. Aí vende, gente, se eu dou conta de uma criança dessas. Chegou, chamou os irmãos, mostrou para eles que era mais barato. Naquele dia nós compramos. No ano seguinte, o do meio veio e falou assim: escuta, a gente não quer ovo de Páscoa, a gente quer a barra. Cada um quis uma barra de meio quilo. Por quê? Porque eles faziam cálculo, desde pequenininho, sempre assim, ó, vamos fazer o cálculo, o que dá mais, o que rende mais. E eles mesmos optaram para não ter o ovo. Eles sempre preferiram a barra de chocolate. Assim que tiveram entendimento, e eu não tinha todo esse conhecimento que eu tenho hoje. Então, eu não tinha essa coisa do, não, porque temos a cordeiro. Não. Educava meus filhos com o ovo mesmo. Colocando patinha, escondendo o ovo para eles terem que achar, ou então colocando no pé da cama para eles acordarem e serem impactados com o ovo. Eu criei eles assim e no fim eles rapidinho tiveram outras opções. Eu não sei se é por ser menino, só sei que eles sempre foram muito assim, de calcular o que é isso, calcular o que é aquilo, e não necessariamente porque a gente ensinou, viu? Era deles mesmo. E o que tinha mais vantagem é o que eles optavam. Olha, agora estou dando uma arrumadinha, tá? Pronto. Olha só. Aí eu tenho mais um pedacinho aqui. Só que eu nem vou fazer agora, porque eu tenho uma emenda que eu posso fazer esses dois, mas deixar esse daqui, porque essa daqui já é a emenda do que nós vamos fazer na próxima aula. Certo? Vamos lá. Ai, peraí. Clareador. Novamente. Eu tenho que tomar um pouquinho de cuidado para que o clareador não passe por cima da vegetação aqui. Senão ele fica manchado. Voltando ao que eu estava falando da nossa igreja, a Páscoa para nós é assim uma das datas mais importantes. Então, como que nós ensinamos as crianças e a própria igreja? Nós fazemos a primeira Páscoa. A primeira Páscoa foi quando o povo estava no Egito, vivendo um regime de escravidão no Egito, e veio Moisés, que foi levantado por Deus para livrar o povo dessa escravidão. Então Moisés veio, conversou com o faraó, falou. O faraó não aceitava libertar o povo. Não aceitava de forma alguma
liberar o povo que era escravo, cativo no Egito. Deus então deu algumas provas. Mesmo assim, o faraó não aceitava. Conclusão dos fatos. Deus então retirou o povo ali do Egito, mas no dia que eles tinham que ir embora, no dia que eles estavam ali de malas prontas para ir embora, Deus então mandou matar um cordeiro, chamar os seus vizinhos para dividir essa refeição, se a sua família fosse pequena, porque Deus não queria que sobrasse nada. E foi o dia, daí ele diz assim, que era para cada um passar o sangue desse cordeiro na porta. Então foi assim, como se fosse um selo. Passou o sangue do cordeiro, porque naquele dia Deus ia dar a última prova para o povo do Egito, do poder que ele tinha e do quanto ele amava o povo dele, que ele queria livre. E nesse dia o espírito da morte passou. Então teve a ceia, eles se alimentaram antes, Deus deixou bem claro que eles deveriam de comer, não deixar sobrar nada. E deixar todo mundo com a mala pronta já, se tivesse uma mochila, uma mala já pronta para sair correndo mesmo, assim que fosse dada a ordem de Deus. E nessa ceia, o que tinha nessa ceia de diferente? A carne, o suco de uva ou vinho, ervas amargas. Então tem uma série de elementos. E o pão sem fermento. Então vamos lá, o que significa cada um deles? O pão sem fermento significa que não tem pecado. Já, tudo isso já falando que Jesus viria um dia sem pecado. As ervas amargas é justamente para lembrar de todo o sofrimento que o povo passou no Egito e que naquele momento eles estavam sendo libertos. Então nós entregamos também, quando nós fazemos a ceia, nós entregamos a carne, nós entregamos isso para a igreja, tá? Ah, mas não é só uma Santa Ceia? É uma Santa Ceia, mas ela é diferente. Aliás, a gente fala Santa Ceia todo mês. E, na verdade, nós temos a Ceia do Senhor todo mês e a Santa Ceia mesmo é só na Páscoa. Talvez eu vá de encontro com algumas pessoas que vão falar que não é assim. Tudo bem, é o costume de cada igreja, tá? Nós chamamos de Ceia do Senhor, a ceia que é entregue uma vez por mês, mas a Santa Ceia que ela é específica, com todas essas diferenças, né? Olha, passando o marfim. E na Santa Ceia nós servimos, então, a carne, o suco e o pão sem fermento. Toda a Santa Ceia nós fazemos isso, uma vez por ano. É a coisa mais linda, gente. De ervas amargas, normalmente eu compro rúcula. Pensa na cara feia dessas crianças comendo a rúcula, gente. Ai, 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 ai. E daí tem aquelas crianças que já querem falar assim, não, eu sou forte, né? Para mim não tem problema nenhum. Então eles catam, ainda falam assim para mim, dá mais uma, pastora, dá mais uma. Eu não tenho problema nenhum. Então a gente procura trazer essas verdades. Aí sempre vem aquela pergunta, e por que o coelho, pastora? Então, se é mentira, não. O coelho, ele reproduz com muita facilidade. Você pode ver que se você tiver um coelhinho, então eu continuei fazendo aqui a cerquinha, tá? Se você tiver um casalzinho de coelho,
Em pouco tempo você vai ter uma ninhada enorme de coelho, enorme, 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 porque eles se multiplicam muito rápido. E o que significa? Por que escolheram o coelho para representar a Páscoa? Por causa da fertilidade dele. E colocam na Bíblia, buscam na Bíblia, né? Crescei e multiplicai-vos, o que a Bíblia diz. Então, por isso escolheram o coelhinho. Assim como a intenção era que o povo de Deus se multiplicasse na fé. Por isso escolheram o coelho. Mas aonde entra a verdade disso? Coelho não bota ovo, tá? Coelho não bota ovo. Coelho não tem fábrica de chocolate, só nos desenhos animados. Então aí entra, você não precisa excluir o coelho da sua vida, você não precisa excluir o chocolate, mas você só tem que falar a verdade. A verdade para a criança, coelho não bota ovo. E daí você pode contar quando foi que surgiu a ideia dos ovos, tá? E aí eu vou explicando para você ao longo do que nós vamos pintando, certo? Por isso que eu disse que eu procurei trazer um material pedagógico. Tem toda uma história por trás. Ah, mas eu não sou crente, eu não preciso falar isso. Mas a partir do momento que você aprendeu, você pode colocar em prática, seja lá com quem for. Eu, como você já deve ter percebido, eu não gosto de criança sendo criada em cima de mentira. Já falei para vocês a história do Papai Noel. Meus filhos foram criados do tipo, olha, Papai Noel é uma pessoa que está trabalhando. Ele está trabalhando lá, então ele ganha para entregar o seu presente. Quem compra o presente, papai e mamãe? Não é um Papai Noel que dá o que você pedir. Nós vamos ver se a gente pode comprar. Para que a criança nunca se sinta inferior. Então, por que o Papai Noel não deu para mim? Eu queria ganhar um computador de gamer. Eu queria um computador caríssimo. Mas o Papai Noel não me deu. Não. O papai seu e a mamãe sua pode dar isso? Então, a criança tem que já ir crescendo consciente dessa realidade. Bom, fiz aqui então uma parte da cerquinha. Eu acho que deu bem para você entender, certo? Parei aqui, depois eu dou continuidade. Agora eu vou vir aqui, olha, nessa vegetação e nessas pedrinhas. Essa primeira vegetação que está aqui por trás, olha, ela é mais escura. Vou mostrar para você aqui, olha. Eu usei o verde pântano mesmo, bem escuro. Vamos lá para o verde pântano. Posso ou não colocar o clareador. Eu acho que eu não vou colocar. Vou pegar aqui um pincelzinho fininho. Vocês estão vendo que não é difícil, né? Não foi um trabalho difícil que eu escolhi para trazer para vocês. Olha, vou passar o contorno aqui da de baixo. Agora que eu tô notando que eu risquei do lado errado do tecido. Vai me dar um pouquinho mais de trabalho. É até bom para vocês, para já explicar isso também. O tecido de sacaria, ele tem, do lado direito dele, ele é rústico. E por dentro ele é mais, a parte do fundo, né, dele, ela é mais lisinha. Então, normalmente a gente não usa a parte de dentro, a gente usa a parte da frente dele, nós usamos a parte de trás. E, infelizmente, eu risquei na parte mais áspera. E não tem muito o que fazer, não. Agora vai dar trabalhinho até o fim.
Eu notei que estava ficando meio rústico. Olha só, então estou usando o verde pântano. Preenchendo a área. Talvez eu até aproveite na próxima aula e deixe adiantada essa parte da cerquinha aqui, porque a próxima aula, hoje nós vamos trabalhar na ovelha, mas na próxima aula nós temos que lembrar que nós vamos ter que fazer também os ovinhos, e os ovinhos são bem delicados, demoradinhos. Passando. Na verdade, estou só preenchendo. Aqui também eu tenho, olha. Depois eu posso dar um acabamento maior aqui. Vou vendo o que pode ser feito. Vou virar para minha mão não pegar na frente. Ok? Eu já percebi que está pegando. Eu posso deixar assim só esse escuro mesmo, ou eu posso também dar uma leve iluminada nele com o verde musgo. O verde musgo ele tem uma característica um pouquinho transparente, então não vai interferir muito no tom escuro. Olha só. Pego nas pontinhas e dou uma puxadinha para baixo. Só para não ficar tão escuro, mas é opcional. No meu modelo ali, eu fiz só com o verde pântano. Estou dando mais uma possibilidade para você. Perceba que mesmo eu colocando o verde musgo, não deixou de ficar escuro aqui. Só um detalhe, quando vai secando, vai mudando. Então, é por isso que a gente vai trabalhar aos pouquinhos aqui. E às vezes, quando seca, você pode voltar, pôr mais luz, mais sombra. Pronto. Então, observa que ele ficou bem escurinho no fundo. Eu aqui estou vendo mais claro, mas quando eu olho para o monitor meu, eu vejo que está mais escuro. Então, eu não sei como que você vai estar enxergando isso, mas o meu é mais clarinho. Tem uma segunda camada agora de graminha aqui. Já vou fazer aqui a parte mais escura desse lado também. E já deixar pronto.
preenchendo aqui, mais escurinho. Passei um pouquinho do verde musgo mesmo. Não sei como está para você no monitor, mas ele não está tão, olhando para ele, não está tão escuro quanto o meu monitor. Então, eu não sei como que está para você chegando aí, tá? Infelizmente, eu gostaria, nós estamos assim numa luta para chegar no que tem que ser mesmo, as gravações, mas está bem complexo para a gente chegar numa conclusão de que luz usar mais, como melhorar a imagem para vocês. Eu estou passando toda a parte escura. Pronto, fiz a parte mais escurinha. Eu vou voltar aqui onde eu estava fazendo. Deixa só eu colocar pincel na água aqui, que senão ele vai ficar duro, né? Eu vou voltar um pouquinho, vou virar aqui, olha. Vou voltar um pouquinho. E com o verde musgo, eu vou colocar mais um pouquinho de luz nessa parte, olha. Olha, coloquei um pouquinho mais do verde musgo. Pronto. Eu vou deixar nessa mesma posição? Não, agora acho que dá para eu vir para cá. Olha, então eu tenho já a vegetação que está por trás aqui dele. E desse mesmo jeitinho, eu vou fazer todo o fundo, tá? Exatamente desse jeito eu vou fazer todo o fundo. Porque esse trabalho, esse barrado aqui, ele vai de fora a fora, com essa cerquinha, com esses matinhos, ok? Estou dando uma espalhadinha aqui.
Vou entrar agora com o verde grama. Fazer esse lado primeiro. Não vai dar para fazer todos eles, tá? Então, eu vou fazer até aqui só. Observa que as pontinhas eu não estou indo até o final. Eu estou cobrindo com um pincelzinho um pouquinho maior. E agora eu vou entrar com o verde folha nessa parte aqui para dar uma iluminação. Ok? Aqui vou fazer a mesma coisa. Se você quiser também, quiser uma coisa mais rápida, você pode fazer batidinho também essas folhinhas aqui, tá? Faz em batidinho, não precisa necessariamente ser desse jeitinho que eu estou fazendo. Presta atenção que aqui eu tenho uma folhinha que veio de um lado para o outro e uma cruzou em cima da outra, olha. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar um pouquinho do verde musgo, que é mais forte, e vou colocar uma sombrinha. Então, vai dar bem para entender que tem uma folhinha por cima da outra. Infelizmente, como eu falei para vocês, eu risquei do lado errado do tecido. Então, esses detalhes aqui tão detalhadinho mesmo, ele acaba dando uma batidinha quando chega na hora do finalmente aqui. Acaba aqui pegando a trama do tecido e ele não fica tão perfeitinho como eu gostaria que ficasse. Mas a gente vai vendo depois de seco e vai mexendo se for necessário. Às vezes nem é necessário, né? Pronto. Prontinho. Então, é isso daqui mesmo. O que eu posso fazer também para dar um pouquinho mais de claridade, eu posso entrar com um pouquinho do marfim. Bem pouquinho. E dou algumas pinceladas. Certo? Prontinho. Vamos para o que está aqui. Ah, então, primeiro verde grama nessa parte. Pode ser que assim, eu vou entregar para você o risco, mas pode ser que eu faça algumas flores, alguma coisa nesse cantinho, não sei ainda.
Porque normalmente eu dou o risco para vocês, eu elaboro o risco, mas se a gente vê que dá para colocar mais alguma coisinha, a gente coloca. Vocês já me conhecem, né? Então, olha, verde grama. Só estou preenchendo a área aqui. E você pode usar a sua criatividade também. Depois eu vou fazendo um tecidinho só para você ver a outra possibilidade desses matinhos aqui. E é bom vocês terem outras opções. Eu estou usando um pincel que não é tão de precisão, só para preencher mesmo. Só estou preenchendo a área para ganhar tempo. Passei, agora eu vou espalhar. O verde pântano, eu vou passar um pouquinho aqui, ó, mas é pouco, tá? Bem pouquinho. Nessa partezinha aqui. Só para trazer um escurinho a mais, uma sombra a mais. Então, usei um pincel não tão bom. Agora eu venho com pincel de precisão. Se você não tiver, usa o pincelzinho zero para fazer. Esses detalhezinhos aqui, ó. Eu lembro que já teve uma live uma vez que eu cometi esse erro de riscar errado. Nossa, sofri também para gravar. E o duro que agora já foi, né? Agora tem que arcar com as consequências desse erro. E é bom para você aprender também. Então, olha só, estou passando o verde folha com o verde grama. Eu vou aproximar para vocês verem aonde que eu estou tendo dificuldades. Porque se acontecer com você, você vai ver que é complicado mesmo. Saiu um pouquinho do foco, mas dá para você ver. Olha, como a trama do tecido aqui, ela é diferente, ela é mais grosseira. Então, olha como fica o contorninho. Não fica aquele contorninho bem com acabamento bonito. Ele fica meio grosseiro, olha. E eu estou usando o pincel 421, que é um pincel de extrema precisão. Mesmo assim, ele fica meio que fora, né? Ele dá aquelas porradinhas em volta. Pronto. Voltei para a gente poder terminar essa partezinha.
Pronto, vou deixar aqui. E depois, provavelmente, quando começar a secar, eu posso dar mais umas pinceladas. Ok? Só um detalhezinho que eu vou fazer. Olha, eu posso vir com essas folhinhas dando uma esticadinha nelas, ó. Lembra que eu posso usar um pouquinho do marfim? Então eu venho usar um pouquinho do marfim aqui. Essa esticadinha que nós estamos dando vai dando a impressão de que as folhinhas estão saindo, né, do chão mesmo. Pronto, ó, só um pouquinho, sem exagero, sem cobrar demais. Vamos aqui para essa partezinha que eu não pus aquela hora, um pouquinho da sombra do pântano. E o fundinho já está começando a ficar pronto. Nada exagerado. Agora, esse é o zero e verde abacate. O verde abacate é uma cor que pega, ele é bem firme, né? Então, olha, vim com o verde abacate e vou fazer em toda essa área alguns detalhezinhos com esse verde abacate. Passei aqui, olha, vou pôr aqui para você poder ter uma visão melhor. E eu vou pôr umas folhinhas. Tá bom? Olha só que bonitinho que vai ficando. Vai fazer umas folhinhas. No caso aqui, eu quero um acabamento mais bonitinho, então eu vou fazer ele curvadinho. E aí eu posso colocar esse mesmo acabamento em vários pontos, que isso daqui é aleatório, não faz parte do risco. Isso aqui é uma questão do seu gosto, aonde você quer colocar. Vou colocar um aqui que está saindo por trás. Pronto. Um detalhezinho. E um outro acabamento que eu vou colocar aqui também. Umas flores, como se fossem mosquitinhos. Tudo isso feito com o verde abacate, tá? Fiz o galinho, aí eu pego branquinho. Então, vai vendo a delicadeza disso. Vou colocar umas folhinhas aqui. Pode ser 2 folhinhas só, 3 folhinhas, ó. Aqui dá para pôr 3. Aqui também, olha, eu posso pôr numa folhinha só. Mais uma, vai. Ok?
Então, tô te dando a dica aí para você. Inclusive, como você vai receber o risco de tudo, você já pode, até a hora que você riscar, você já pode fazer inteiro, né? Da parte do coelho, da parte da ovelhinha, já pode deixar pronto. Olha que delicadeza isso. Só uns pinguinhos. Vou colocar aqui também, depois, eu não vou mexer já, mas aqui também eu posso colocar. Eu posso sair aqui depois que eu resolver se eu vou fazer um céu, o que que eu vou fazer, tá bom? Então vamos agora. Deixa eu recapitular com vocês. Olha só. Na folhinha do fundo, eu usei verde pântano com verde musgo. Na folhinha, nas graminhas da frente, eu usei verde grama com verde folha. E aqui eu coloquei uma pequena sombra com o verde pântano. Nessas folhinhas que eu fiz, que eu queria que pegasse bem, o verde abacate ele é bem parecido com o verde folha. Só que o verde abacate não é tão transparente. Então, quando eu quero fazer algo que já vai sair pronto, eu uso o verde abacate, certo? Fiz as folhinhas, fiz os galinhos e dei aquela batidinha com o branco. O marfim está aqui em cima porque em alguns pontos eu quis colocar luz e joguei um pouquinho do marfim também. Então, essas são as cores que nós usamos para a vegetação. Dando continuidade, vamos fazer as pedrinhas, fechando essas daqui primeiro. E você vai fazer essas flores aleatoriamente. Vai fazer de acordo com o seu gosto. Nada de seguir tantas regras, não, porque não é esse o objetivo. Aliás, o objetivo de todas as minhas aulas é justamente a sua independência. Que você realmente aprenda a se virar sozinha, criar seus projetos, juntar uma imagem com a outra e criar coisas novas. É muito complicado quando nós temos que depender de risco que o outro vai dar e o outro vai ceder para a gente. A melhor coisa que tem é a gente mesmo criar os nossos próprios projetos. E é isso que eu quero que vocês aprendam. Então, eu entreguei para vocês um desenho, mas vocês podem trabalhar da maneira como vocês quiserem, certo? Então, vamos lá. Agora eu vou ensinar a fazer a pedrinha, ok? Para a pedra, vou colocar aqui no godê, eu vou usar o caramelo para as pedras, o pêssego, o jacarandá e o marfim. Prontinho. Venho aqui com um pincelzinho. Tá meio sujinho de verde, mas eu não vou me preocupar com isso não. Olha só. Vou pegar essa pedrinha, ela é lisa, mas eu vou fazer alguns desenhinhos nela, olha. Como se ela tivesse marcada. Sabe quando a pedrinha tem aquelas partezinhas dela afundada? É exatamente isso que eu estou fazendo. Aqui eu tenho graminha, então eu estou pulando essa graminha, né? Vou entrar agora com o pêssego. Fiz primeiro com o caramelo, ok? Eu já vou entrar com o jacarandá. Não se preocupar muito com essas folhinhas não, porque elas vão ser feitas por cima mesmo.
Tá dando para entender? Por enquanto está tudo meio bagunçadinho, mas é isso mesmo que eu quero, certo? Não se preocupa, não. Olha, entrei com o jacarandá. Por que que eu entrei com o jacarandá aqui? Porque eu tenho uma pedrinha aqui por cima, então essa parte vai ser mais clarinha. Essa daqui, consequentemente, tem que ser um pouquinho mais escura. Venho com o caramelo e o pêssego aqui perto do rabinho da ovelha. E já vou entrar com o marfim. Pincelzinho sujo. A vantagem do meu pincel estar sujinho quando eu fiz isso é que eu vim com o marfim, mas não ficou só marfim. Pega um pouquinho do pêssego, passo aqui. De novo, vou voltar com o caramelo, certo? E venho agora com o marfim e ponho algumas luzes. Então, quando eu olho para a pedra, eu sei que tem umas partes mais fundas, outras partes que estão mais iluminadas, certo? Novamente eu venho aqui, olha, como eu tenho uma graminha aqui, então eu entro um pouquinho aqui com caramelo, ó, um pouquinho só, o pêssego, e o marfim. Lembra que eu falei que eu escureci um pouquinho aqui para dar destaque na pedra? Então, eu escureci aqui para que essa parte tivesse um realce maior. Um pouquinho de jacarandá aqui para deixar escurinho. E pronto. Então, tenho aqui mais uma informação, as pedrinhas, e tem bastante pedrinha, então você vai fazer, e ela é bem assim instintiva mesmo, você vai colocando a tinta, vai montando, não precisa seguir exatamente o que eu estou ensinando para você também na pedrinha. Então, a cerquinha tem as suas regrinhas, mas você não tem que escolher fazer exatamente as bolinhas que eu fiz, né? Os círculos que eu fiz do nó da madeira, fazer tudo igual. E a mesma coisa eu falo para você com relação aos matinhos e também com relação às pedras. Então é totalmente instintivo. Vou fazer um pedacinho da vegetação aqui para você entender agora, mas eu tenho um problema. O ideal seria fazer tudo numa vez só. Então, porque senão vai dar emenda. Aqui, por exemplo, eu tenho um pedaço que não tem nada e eu não sei se eu vou fazer uma bainha, porque eu cortei bem maior. Então, por enquanto, eu vou fazer só esse pedacinho aqui para você entender e depois eu já vou pegar e fazer tudo junto numa vez só. Então, vamos lá. Para fazer isso, eu vou precisar do clareador, uma área mais aberta e, de preferência, o clareador diluído. Hoje eu não trouxe aqui para o estúdio o soro fisiológico, então eu vou colocar água mesmo na minha tampinha. Olha, coloquei água mesmo na tampinha. E essa misturinha aqui, o pincel tá judiando de mim, viu? Vou pegar outro. Então, eu venho com aguinha, passo aqui, certo?
E aqui, antes eram umas folhagens, agora é graminha mesmo. Então, passei o clareador. Para fazer essa graminha, deixa eu escolher uma cor aqui bem neutra. E que não fique muito escuro. Acho que eu vou usar o verde oliva. Mas eu vou deixar ele bem diluidinho. Olha, o verde oliva. Mas como eu passei o clareador, então eu tenho um verde oliva bem transparente. O verde oliva não é uma cor tão clara, né? Então, eu coloquei uma fita adesiva aqui embaixo, ó, porque nesse daqui eu quero fazer aquele acabamento com stencil imitando renda e um tecido provavelmente de bolinha que eu quero usar por baixo. Então, já deixei meio que preparado para isso. Observa bem, eu só passei o clareador com o verde oliva. Vou entrar aqui, olha, por cima da fita adesiva mesmo. E vou fazer esse pedacinho aqui. Percebeu que ficou manchadinho? Mas eu não estou preocupada se ele está manchadinho ou não. Só vou colocar mais um pouquinho de clareador. Por que que eu não estou preocupada? Passei clareador em cima, para ficar bem molhadinho. E agora, eu vou usar um verde kiwi. Você pode usar também o pistache. É que o kiwi é um outro tom legal, vou usar ele então para fazer a graminha. Como que eu vou fazer essa graminha? Vamos lá? Explicando para você. Então, quando eu vou fazer a graminha, eu venho aqui, olha, ponho mais um pouquinho de clareador. Quando eu falo um pouquinho mais clareador, é deixar mesmo molhadinho. E aí, eu venho daqui para cima, ó, dando pequenas pinceladas. Estou fazendo com o pincel 0, mas você também pode fazer com o 4, 2, 1. E é tudo risquinho assim, ó. E você vai fazendo a sua graminha. Sem tanta cobrança. Também bem aleatório. Ó, passei. Vou colocar mais um pouquinho de clareador. Então, quando eu coloco o clareador, eu consigo correr melhor essa graminha. E ela é rápida para fazer, viu? Não é nada tão definido, não. Só vou fazendo aqui, olha. E eu venho preenchendo toda a área e fazendo toda essa parte de vegetação. Eu vou parar por aqui e vou explicar por quê. Primeiro, porque eu tenho que fazer essa parte. Segundo, porque pode acontecer, inclusive, para não dar a emenda, eu peguei o meu pincel e enfiei na água, ó, tenho até um pingo de água caindo aqui. Para não dar emenda na hora que eu for dar continuidade nisso daqui, eu peguei água mesmo, ó, e espalhei. Então a tinta vai ficar bem ralinha nessa parte. Quase nem é tinta, né? Mais água. Aí, quando eu der a continuidade, não vai ficar aquela marca de excesso de tinta.
Talvez você está olhando aqui, tem umas manchinhas, mas está tudo bem, tá? Eu posso deixar, olha, uns lugares mais escuros, não tem problema, tá? Ó. E desses lugares mais escuros eu saio mais matinho. Então toda essa parte vai ser feito desse jeito. Vou fazer só mais um pouquinho, bem devagarinho, dando uma explicação, porque daqui você vai dar continuidade no seu trabalho para depois entrarmos para a segunda aula. Olha só, então eu venho e eu vou trabalhando. Pode ser só assim. Ok? Dá uma quebradinha. Olha, aqui, por exemplo, eu tenho um escurinho. Então, vou aproveitar esse próprio escurinho para fazer sombra. E aí, meus amores, vocês vão criando, certo? E fazendo sua própria vegetação, seu próprio jardim. Certo? Prontinho. Vou deixar assim. Vou parar agora. E vou encerrar essa aula por aqui. Deixa só eu abrir a imagem para vocês terem uma noção do que eu estou fazendo. Olha, não tem como vocês errarem a partir daqui. Expliquei a cerca, então você vai fazer a cerca de fora a fora. Expliquei a vegetação, matinho que está no fundo, pântano com verde musgo. Então está explicado também. Depois, nós fizemos a vegetação, né? As plantinhas que estão por cima. Nesse daqui, eu usei o verde grama com o verde folha e dei umas pequenas pinceladas com o marfim. Pedra. Também tem várias pedras, você já pode deixar adiantado. Usei caramelo, pêssego, marfim e um pouquinho de jacarandá só para dar uma pequena sombra, bem pequena. Grama. A grama passei clareador, um pouquinho de verde oliva para dar aquele fundinho mais escuro e vim com o verde kiwi, que também poderia ser o verde pistache. E faço as graminhas. E isso também vai ser de fora a fora. Então, quando você começar a fazer, você não precisa fazer como eu estou fazendo. A ovelhinha de um lado e depois na outra aula nós vamos fazer o coelhinho. Porque já está na sua mão, manda ver e já deixa pronto. Ok? Eu espero que essa primeira aula você não tenha ficado com dúvida, mas se ficou, pode mandar no WhatsApp. Às vezes a dúvida surge quando você põe a mão na massa mesmo. Então, tudo que ficar de dúvida, você entra em contato comigo, que eu estou aqui para te ajudar e permitir que você saia realmente um profissional na pintura. Esse é o objetivo. Um beijo grande no coração de vocês e voltamos na próxima aula.